verbo, que é som. Então Deus criou o Gênesis, o Gene, e também diz que havia gigantes no tempo de Noé. Você nunca se perguntou por que Deus sempre se manifesta através das montanhas? Ideias derivadas de uma montanha são geralmente altura, verticalidade, grandiosidade. Deprecia o homem que de frente para uma montanha sente uma impotência ancestral que lhe humilha. Êxodo 19:3. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte. Monte por quê? Onde? Os montes surgem. E se eu te disser que essas montanhas são remanescentes das antigas árvores gigantes de silício? Você sabia que o silício é a matéria-prima da inteligência artificial? Isso soa como Vale do Silício, na Califórnia. Então vamos começar. Daniel 4, 10 ao 12. Essas são as visões que tive quando estava deitado na minha cama. Olhei e ali diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam da árvore. E continuando, versículo 13 ao versículo 15. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. E ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos, fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. No contexto, Deus usa uma árvore gigante de silício da era pré-diluviana, comparando com o poder de Nabucodonosor. E como essas árvores caíram, então cairia Nabucodonosor. Também é importante compreender que a Bíblia é um fenômeno literário chamado polissemia, onde a mesma passagem metafórica tem vários significados que não se contradizem. Era uma vez, na terra de Oz, onde haviam gigantescas árvores de silício que se sujeitavam a uma imensa memória de quartzo, enraizados e conectados por toda a vasta terra. O silício é um elemento químico metalóide, situado no grupo 14 da tabela periódica dos elementos. É o segundo elemento mais abundante da crosta terrestre, com 27,7% em peso, apenas atrás do oxigênio. Minérios contendo silício representam 40% de todos os minerais comuns, incluindo mais de 90% das rochas vulcânicas que formam minerais. O quartzo e suas variedades cornalina, crisoprasa, ônix, sílex e jasper são formas cristalinas de silício existentes na natureza. O dióxido de silício é o principal componente da areia. O silício é muito importante também na tecnologia, utilizado no Vale do Silício na fabricação de componentes eletrônicos, em especial os microchips de silício, sendo o silício o elemento mais importante na inteligência artificial. No passado, haviam gigantes em todo o ambiente biológico, animais gigantes, árvores gigantes, que guardavam dentro de si uma grande quantidade de informação como uma memória. Era toda uma forma de vida baseada no silício em vez do carbono, como é atual. Então haviam árvores de silício. Como o silício é um grande condutor de energia, essas árvores geravam frutos gigantes, como no exemplo dos cachos de uva gigantes que fala na Bíblia em Números 13, 23. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Eu sei que o assunto é complicado e é polêmico, mas tenha em mente 3 palavras: árvore, montes e energia. Essas árvores gigantes eram poderosos sistemas de inteligência da antiguidade, nutridos de quartzo e silício, até que os gigantes, os Nephilim,
e seus filhos destruíram tudo ao redor. A fortaleza Massada em Israel é uma árvore gigante antiga. Parece loucura, né? Então continue assistindo. E o que você acha desses falos verdes ao fundo no Mágico de Oz? Será que seria para anestesiar o nosso subconsciente? Voltando aos Néfilins, esses seres caídos destruíram essas árvores gigantes por causa do seu composto mineral, que era muito necessário para eles. É como se o nosso mundo antigo fosse um canteiro de pedras preciosas, que foram extraídas selvagemente, sem nenhum pudor, para benefício dessas entidades. E logicamente eles tinham uma tecnologia muito avançada que era capaz de cortar essas pedras e levantar essas pedras. Como eu falei em outro vídeo aqui, o arqueólogo Michael Tellinger afirma que esses seres poderiam ter uma tecnologia à base de som para levantar essas pedras. E você vê essas imagens desde as Américas até a Mesopotâmia com essas entidades carregando sempre alguma coisa, né? Hoje seguimos fazendo muitas perguntas a respeito da arqueologia, dos monolitos, mas tanto a Bíblia quanto a ciência mostram que as pedras preciosas são grandes condutores de energia. O peitoral do sumo sacerdote na Bíblia é composto dessas pedras preciosas que são quartzo e silício, e também o templo da Nova Jerusalém, que é composto dessas mesmas rochas. E vemos como a nossa tecnologia se sustenta à base de silício, porque ele é um semicondutor. Digamos que esses grandes governantes celestes vieram para enraizar a terra em torno da árvore gigante, deixando apenas os pequenos arbustos, que é o que temos hoje e chamamos de árvores, enquanto as grandes montanhas que vemos são apenas o toco de grandes árvores de silício, que chegavam a quilômetros de altura, preenchido com alguns detritos ao redor. Temos o exemplo da Torre do Diabo nos Estados Unidos, que é uma construção ígnea, monolítica, e é digno de nota que esse monumento também é conhecido graças ao filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, sendo o ponto de encontro entre extraterrestres, né, no filme citado. Essa torre tem um design de colunas hexagonais, semelhante a uma colmeia e também semelhante a como as árvores crescem no seu interior. De fato, é dessa forma que a botânica nos ensina que são formadas as árvores, né? Enquanto que a ciência vem justificando essas formações rochosas como resultado de magma de lava vulcânica. Pelo amor de Deus, dá uma olhada aqui como é que são formações rochosas de magma. Não tem nada a ver. Então, assim, eu desejo sorte para aqueles que desejam fazer tal afirmação absurda, porém o fato é que estamos realmente lidando com árvores gigantescas de 6, 8 quilômetros de altura que existiram na antiguidade e cuja base era silício e não carbono. Existe um grande movimento na internet acontecendo, mostrando isso, chamado No Forests, que significa sem florestas, fazendo uma alusão de que as florestas atuais são meros arbustos de dos 30, 50 metros, comparado com as verdadeiras árvores do passado, que foram cortadas e extraídas sem dó nem piedade, mais ou menos como no filme Avatar aconteceu. Eles utilizam o cinema para nos contar parte da história. É muito interessante. Acompanhem, pesquisem, tá? E como o Ronald Medido que fez esse artigo, tem mostrado também de forma exemplar. Então, existe essa informação, eu desafio os biólogos e botânicos a estudarem esse fenômeno dessas árvores gigantes e não temos medo de dizer que todas as montanhas em forma de mesa, né, são realmente árvores do passado, árvores que se perderam. Observe essa formação aqui na Irlanda, como ela se assemelha muito à própria imagem do Mágico de Oz. Hexágonos perfeitos, isso era memória que tem lá naquela árvore gigante do filme Avatar, que armazenava memória e dava abrigo, conforme a Bíblia mostra mesmo em alguns versículos, né, árvores gigantescas. Todas essas formações, montanhas com formações hexagonais, são de fato árvores que foram destruídas pelos Néfilins, pelos gigantes de pedra do passado. Por que gigantes de pedra? Você lembra daquele comercial da Johnnie Walker, é claro, do gigante se levantando, né, na época da Copa do Mundo. E a verdade é que existe um estudo, tá, do canal Time of Disclosure, Tempo de Revelar,
onde ele revela esses gigantes de pedra, dezenas de formações rochosas com formas, face, até pupila tem, de gigantes do passado, conforme relata no livro de Enoque, e que hoje estão petrificados por alguma razão desconhecida. Porque o silício, o plasma, alguma coisa rolou ali, como a gente falou, como eu falei no vídeo anterior. Você tem, se o plasma interage com o silício em condições especiais, você tem informações semelhantes a florestas de pedra e aos penitentes de neve. Então, pode ser que alguma coisa semelhante tenha acontecido e tenha petrificado de alguma maneira, tenha causado alguma reação e formado esses gigantes de pedra, esses elefantes de pedra, que existem dezenas pelo mundo espalhados por aí e que são muito maior do que um gigante como a gente poderia imaginar, de, sei lá, 10, 15 metros de altura. Não, estamos falando de gigantes de 500 metros de altura, 1 quilômetro de altura. Nós éramos realmente como gafanhotos aos seus olhos, conforme relata na Bíblia, quando o povo, liderado por Josué, mandou os espias para observar a terra que mana leite e mel, e os espias voltaram dizendo que eles eram como gafanhotos aos olhos desses gigantes. E como o livro de Enoque fala que na época existiam gigantes de até 3.000 els, um el dá aproximadamente 45 polegadas, então 3.000 els vai dar aproximadamente 3.400 metros de altura, ou 3,4 quilômetros. Qual que é a teoria? A teoria é que por algum fenômeno eletromagnético, talvez antes do dilúvio, esses gigantes foram petrificados porque eles eram de silício. Experimentos em laboratório mostram que sim, o silício ele reage ao plasma sob certas condições, formando pontas petrificadas realmente. Então pode sim ter acontecido. Se você levar em consideração as árvores de silício e esses gigantes à base de silício em vez de carbono, pode ter acontecido algum fenômeno na época do dilúvio, né? Até porque o plasma é um estado da matéria, talvez quando abriram as comportas, enfim, isso é especulação minha, mas houve esse fenômeno da petrificação e alguns desses gigantes se tornaram as montanhas que nós vemos hoje. Inclusive existe um estudo novo, né, um estudo do Age of Disclosure, que eles estão estudando os mud fossils, que seriam fósseis de lama, fósseis de terra, fazendo análises de DNA, onde eles alegam que sim, o DNA dessas montanhas bate com o dos seres humanos. Eles já encontraram veias e artérias por dentro dessas cavernas, quando você vê essas formações rochosas com rostos, e diversas partes do corpo humano em escala muito maior. E também esses animais, serpentes gigantescas, elefantes gigantescos. Parece loucura, mas essa é a teoria e é o que os fatos estão aparentemente nos apontando. E na mitologia grega também, né, nos primeiros habitantes da Terra seriam gigantes, ciclopes, seres muito grandes, e depois você tem aquela história dos titãs que foram petrificados, foram presos dentro das montanhas. Então tem relação mitológica também. Continuando, aqui você vê as pessoas andando sobre essas montanhas, hexagonal, como uma árvore. Vai falar que é formação de lava vulcânica, meu irmão? Vão continuar com essa lorota, essa balela até quando, meu irmão? Isso eram árvores gigantes de silício. Acabou, é fato. Um detalhe interessante, silício, na tabela periódica dos elementos, o composto químico dióxido de silício, também conhecido como sílica, e óxido de silício, cuja fórmula química é SiO2. Se você inverte o 2, o que você tem? Um N, formando a palavra Sion, Zion, Sião. Ah, um detalhe, tá? A sílica fundida é produzida em fornos de arco, de plasma ou outros tipos. A porção exterior da Terra, chamada crosta terrestre, que é onde vivemos e onde se encontram os rios, lagos e oceanos. Então, adivinha qual é o óxido mais abundante da crosta terrestre? SiO2, dióxido de silício. Inverte o 2, vira Sion,
Zion, Sião. E veja a forma do Banco de Compensações Internacionais, que é uma instituição financeira global mais secreta do planeta, que está sempre presente nos grandes eventos, nos bastidores dos grandes eventos mundiais. Então não é absurdo dizer que todas essas montanhas de mesa, em formato de mesa que eles chamam, que parece um toco de árvore cortado, possa sim ser árvores de silício gigantescas do passado. Silício, como eu já falei, é o mineral mais presente e mais abundante na crosta terrestre, e em uma grande quantidade de rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. Conhecidos por sua dureza, são inúmeras as variedades de quartzo, uma forma cristalina de sílica, cuja entre suas variedades você encontra ametista, jacinto de Compostela, cristais vermelhos, cor-de-rosa, verde e azul, quartzos criptocristalinos e um número de variedades que se destacam, como calcedônia, ágata e jaspe. Na Bíblia, muitas dessas pedras foram usadas no peitoral dos sumos sacerdotes, como eu já falei, e também aparecem em Apocalipse como a fundação do novo templo, lembrando que nós somos o templo. Será que o nosso novo corpo voltará a ser de silício, como foi um dia? Eu não vou ler as passagens, mas está em Êxodo 28, do 17 ao 21, vou colocar na descrição, Apocalipse 21, do 19 ao 21. Silício, como eu já falei, é um material básico para a criação de chips, utilizado na indústria eletrônica, microeletrônica. E a conclusão é que essas árvores gigantes elas serviam como um grande armazenador de dados, um software gigantesco da vida. As árvores eram como usinas de energia, geradores de energia. Lembrando também que o silício também é usado nas células solares para armazenamento de energia solar. Em 1969 foram lançadas as primeiras memórias RAM, baseadas em semicondutores de silício. E por outro lado, segundo a mitologia nórdica, existe o Yggdrasil, a árvore da vida, cujas raízes e ramos mantêm unidos os diferentes mundos, entre eles Asgard, Midgard, Helheim, Niflheim, Muspelheim, Svartalfheim, Alfheim, Vanaheim e Jotunheim. Ou seja, é uma árvore mítica imensa que liga os 9 mundos na cosmologia dos nórdicos e também menciona uma grande árvore dourada chamada Glasir. Acredita-se que essas árvores eram os guardiões da sabedoria e responsáveis por registrar a história da Terra. No filme Jack, o Gigante Assassino, Hollywood nos dá uma dica falando a respeito de gigantes que desciam por meio de uma árvore maior ainda. E, logicamente, o filme Avatar, com Jake, o protagonista, trazendo diversas dicas da era pré-diluviana. Montanhas que ligam o céu e a terra têm sido associadas por muitas culturas com a espiritualidade, normalmente carregado de elementos sagrados, como a Bíblia coloca em numerosas ocasiões. E na mitologia grega, temos o Monte Olimpo, onde os deuses gregos habitavam no cume. E no Arizona há restos dessas árvores gigantes, o chamado Parque Nacional da Floresta Petrificada. Aí você vai ver na Wikipédia o que fala: formações causadas por erupção vulcânica. Tá bom. Então a erupção vulcânica era muito inteligente nesse caso, porque conseguiu formar hexágonos perfeitos, imitando perfeitamente a composição de uma árvore em larga escala. Registro aqui meus parabéns aos cientistas que estudaram tanto tempo de suas vidas para chegar a uma conclusão tão ridícula. E encerro aqui com um apelo para que cientistas de verdade comecem a pesquisar o assunto de forma séria, imparcial e levando em conta todas as possibilidades. Uma vez que nós sabemos que a teoria da evolução pode sim ser uma mentira, muito bem como a teoria da bola molhada giratória também.
Então sejam imparciais, coletem amostras, vão examinar essas montanhas em forma de mesa e vocês vão encontrar evidências de que sim, estamos falando de uma árvore gigante de silício. E se nós não encontrarmos, ok.